Desejo um bom dia a vocês nesta manhã de domingo. Damos graças a Deus porque podemos mais uma vez estar reunidos para o nosso culto interativo, reunidos de forma online para alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Hoje, quinto domingo após Pentecostes. O Espírito Santo tem conduzido a Igreja de Jesus Cristo ao longo dos anos, continua nos conduzindo e orientando como comunidades cristãs. Gostaria de saudá-los com a palavra da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, o lema bíblico para esta semana, que nos diz assim: O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Repito, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Certamente, neste mundo no qual nós vivemos como cristãos e cristãs, precisamos sempre de muita sabedoria e da revelação que vem de Deus e que Deus nos concede de maneira especial através da sua palavra. Nos reunimos nesta manhã em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus conduza este culto. E assim como estamos, oramos. Amado e Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse culto interativo, porque aqui estamos, Deus amado, reunidos e reunidas em Teu santo e precioso nome. Senhor, faz com que nesse dia, esse culto possa trazer uma nova direção para as nossas vidas, possa trazer, Senhor, uma nova visão, que esse culto, Senhor, celebrado nesse dia, possa trazer um coração grato, assim também, Senhor, como olhos abertos para vermos e termos atenção ao que Tu tens feito para com as nossas vidas. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti os hinos que aqui serão cantados, a pregação que será feita. Colocamos diante de Ti, Senhor, tudo que celebraremos nesse domingo tão especial, domingo em que estamos na Tua presença, na Tua casa. Assim colocamos, Senhor, esse culto interativo diante de Ti, pedindo e clamando para que Tu possas falar às nossas vidas, aos nossos corações, e que a Tua voz possa trazer transformação e certeza do Teu amor e da Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, que tudo que celebrarmos aqui possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
orarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Quero te convidar a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura do livro de Lamentações, capítulo 3, os versículos 22 até o 33. Diz assim: O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar, humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Até aqui a leitura. Eu desejo que neste culto a palavra de Deus encontre lugar em nosso coração, que nossas mentes, nosso coração, ouvidos e lábios estejam abertos para essa palavra, para aquilo que Deus quer dizer para nós nesse momento. Amém. Caro amigo, você acredita que a fé é capaz de curar? Será que a fé nos cura? É sobre isso que o texto de hoje vai nos clarear um pouquinho o entendimento. No texto de hoje parece que estava havendo fila para receber cura de Jesus, mais ou menos como os postos de saúde agora em tempos de Covid. Muita gente precisando de cura, muita gente buscando a cura em Jesus. E vamos ler então o texto bíblico de Marcos capítulo 5, os versículos 21 a 43, onde não apenas uma pessoa, mas nesse texto 2 pessoas buscam a cura de Jesus. Diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estavam junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistente ele suplicou: Minha filha está doente à morte. Vem, impõe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Jairo, um dos principais da sinagoga, um judeu, que a princípio os judeus não temiam a Jesus, não creram na sua palavra, mas este creu em Jesus e foi buscar o auxílio de Jesus para a cura da sua filha. Versículo 25 segue dizendo: Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Imagina aquela cena, uma multidão em redor de Jesus, empurra, um empurrando o outro, seguindo a Jesus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a piorar. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada.
Você imaginou a cena? Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a sua filha. A multidão o seguia e no meio da multidão uma senhora, uma mulher, acreditava que se ela só tocasse na roupa de Jesus, ficaria curada. E ela, se espremendo por meio da multidão, conseguiu tocar em Jesus. Versículo 29, e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aquela mulher fica assustada com o pedido de Jesus, quem me tocou? Ela sabia o que tinha acontecido, ela fica com medo porque pelas leis da época, ela tendo hemorragia, ela era considerada impura, não poderia estar no meio das pessoas, não deveria estar ali, mas pela fé ela se arriscou para tocar em Jesus, como ela acreditava que poderia acontecer. Então, lhe declarou toda a verdade, versículo 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus cura essa mulher, dá atenção a ela em meio à multidão, enquanto estava indo para a casa de Jairo curar a filha de Jairo. Veja agora o versículo 35. Volta a cena para o cuidado com Jairo e sua filha. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jairo, por que você ainda está incomodando Jesus? Na verdade, a tua filha já morreu, não tem mais o que fazer, desiste, abre mão, larga tudo isso, não precisa mais seguir Jesus. Mas, versículo 36, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Versículo 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Despediu toda aquela multidão e só os discípulos mais chegados, junto com Jairo, é que puderam acompanhá-lo. Versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis nesse alvoroço e chorando? A criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou para onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, em aramaico, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira atemorizados, admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem comida à menina. Jesus entra na casa e não apenas cura, mas ressuscita aquela menina para testemunho de fé daquela família. Será que a fé nos cura? Será que a fé tem o poder de curar? Olhando para esse texto, para essas duas curas, na verdade uma cura e uma ressurreição, eu posso dizer que sim e também que não. Eu digo que sim e que não. Você já vai me entender. Sim, a fé cura. Vejam, a fé levou essas pessoas até Jesus e elas foram curadas. A fé leva aquela mulher a procurar Jesus e tocar nas suas vestes, e no contato com Jesus ela é curada. A fé leva aquele homem, Jairo, pai daquela menina, até Jesus e ela é curada, ela é ressuscitada. Sim, a fé cura. Nós, nas nossas comunidades, já vimos inúmeras pessoas serem curadas. Quando nós, como comunidade, como igreja, oramos por pessoas e elas foram curadas. Obviamente, acompanhadas dos médicos, acompanhadas também de toda a questão da ciência, o que não invalida a cura e a ação de Deus.
Quantas e quantas vezes nós já oramos e as pessoas foram curadas? Portanto, sim, eu digo, a fé cura, sim. Agora, também tem o outro lado dessa resposta, quando eu digo que não, a fé não cura. O que eu quero dizer é o seguinte, que não é a minha fé que cura, mas a fé me leva até o Deus que cura. O poder não está na minha fé, mas o poder da cura está em Deus. A minha fé apenas me leva a buscar essa cura em Deus. Não é a minha fé que cura, mas é Deus dessa fé, o Deus dessa fé é quem pode curar. Deus dá a cura, a fé apenas recebe, a fé apenas me leva nesse caminho da fé para receber a cura que vem de Deus. Observem no texto que nós lemos, a fé que a mulher tinha, que no contato com Jesus ela seria curada, essa fé a levou até Jesus e nesse contato ela foi curada. Então, sob um ponto de vista, sim, a fé promove a cura, mas se olharmos de maneira um pouco mais profunda, nós perceberemos que o agente da cura não é a própria fé em si. O agente da cura é o próprio Deus em Jesus Cristo. A fé apenas a levou até Deus, até Jesus Cristo, para que recebesse essa cura. Vejam, no caso da menina que havia sido ressuscitada, 2 pontos. Primeiro, a menina estava morta, ela não tinha fé. Pessoas mortas não têm como crer em Jesus Cristo. Ela não tinha fé para que ela fosse curada ou ressuscitada. Como então a sua fé poderia ter poder de cura? No entanto, sim, você vai dizer, o pai dela creu em Jesus. Ok, mas não é simplesmente a fé do pai que curou, mas o pai foi buscar em Jesus essa cura. Portanto, eu digo, não, a nossa fé não tem o poder de cura. O poder de cura está em Deus, está em Jesus Cristo e a nossa fé apenas recebe essa cura que está em Deus. Se nós não entendemos isso, que o poder da cura está em Deus e não na nossa fé, nós podemos ter alguns problemas com a nossa fé, com alguns problemas teológicos, alguns problemas de entendimento. O primeiro desses problemas é a auto-idolatria. Auto-idolatria. O que eu quero dizer com isso? É capaz de nós nos enganarmos e confiarmos mais na nossa fé do que em Deus. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi dizerem que eu sou uma pessoa de muita fé, por isso eu serei curado. Eu sou uma pessoa de muita fé, por isso e aquilo e aquele outro. É uma diferença sutil, mas quem sabe essa pessoa já não crê mais em Deus, ela crê na sua própria fé. E assim, fé vira pensamento positivo, autoconfiança ou qualquer outra coisa, menos fé cristã. Pessoas acabam adorando a sua própria fé e colocando o poder na sua própria fé, ao invés de crer no Deus dessa fé. Auto-idolatria é um dos problemas quando a gente não entende que o poder é de Deus. Um outro problema é a cura condicionada. A cura condicionada. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi nessa pregação do poder simplesmente da fé e não mais de Deus, quando a pessoa não é curada, então a pessoa diz, faltou fé. De repente você está passando por um problema e Deus não lhe cura, você pode ter problemas até mesmo de depressão se acreditar que é o poder da fé que cura, se você não receber a cura. Muitas pessoas eu já vi prometendo a fé, e na sua oração, aquela pessoa dizia, venha para a minha oração, para que eu vou te curar pela minha fé. E quando essa cura não acontecia, ela dizia, faltou fé para você que não foi curado. Entendem como é complicado isso? Venha que a minha fé pode te curar, a minha oração é que te cura. Mas se não cura, o problema é da sua fé. E vejam os problemas de fé e os problemas até psicológicos que pode causar na vida da pessoa essa compreensão ou essa falta de compreensão. Se a pessoa acha que é simplesmente a sua fé que cura. Sabe, a cura é uma graça, é um presente que Deus nos dá. E presente, ele só pode ser recebido e ser agradecido. O presente nunca é um direito. Mas sim, tome cuidado.
na nossa geração e no nosso tempo, há muitas pessoas que pensam que a cura, o benefício de Deus, é um direito nosso, e não é. A cura de Deus é sempre uma graça, é um presente, uma dádiva que Ele nos dá. Nós nunca podemos exigir nada de Deus, nós recebemos sempre da sua vontade conforme o seu querer. E há situações que Deus não quer curar. Isso acontece, pode ser assim. Quantas e quantas pessoas de fé na história da Bíblia, na história da cristandade, já morreram vítimas de doença e não foram curadas do seu mal, do seu sofrimento? Será que Deus não as amava? Sim, amava. Será que elas eram pessoas de pouca fé? Não, eram pessoas de fé tementes a Deus. Mas a soberania é de Deus. E quando nós somos curados, é sua graça, é sua misericórdia, é seu presente. Não temos o direito de exigir nada de Deus, apenas de receber em sua graça. Assim como nós oramos na oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Não é assim? Seja feita a minha vontade? Não. Tem algumas pessoas que invertem, mas nós somos ensinados a orar, seja feita a tua vontade, a tua vontade. Nós apresentamos a Deus o nosso pedido, mas seja feita em última instância a tua vontade. Por final, talvez você esteja se perguntando, bom, se Deus pode curar, se Ele tem o poder de curar, então por que Ele não cura logo todo mundo com um passe de mágica, num piscar de olhos? Por que Ele não cura toda a humanidade dessa situação do coronavírus, da pandemia? Por que deixou que 500 mil pessoas morressem só no nosso país? E a resposta a essa pergunta? Eu não sei. Eu não sei. Mas tenho que entregar também as minhas dúvidas a Deus. Mas o fato é, o que eu sei te dizer, é que Deus não quer ser conhecido apenas como um curandeiro. Deus não quer ser conhecido apenas como um milagreiro. Deus é Deus e em sua bondade, em sua grande vontade, em sua sabedoria, soberania, Ele faz o que Ele quiser. Mas nessa sua soberania, Ele também me dá a sua bondade, a sua misericórdia. Como lemos no versículo bíblico de Lamentações, na tradução de Almeida diz: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a bondade de Deus, nós sequer existiríamos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos pela sua ira. Então o fato de nós existirmos é dádiva, é presente de Deus. Tanto mais se Ele nos dá uma cura, se Ele nos dá uma libertação de alguma situação de sofrimentos. Sabe, às vezes tem pessoas que acham que Deus não tem outra coisa a fazer do que ficar curando as suas dores, do que ficar resolvendo os seus problemas. Muitos desses problemas, inclusive, que eles mesmos se metem por burrada, por confusão e acham que Deus tem que ficar correndo atrás, remendando tudo de errado que fazem. Sabe, a situação da pandemia do coronavírus, eu não sei se é causa humana, se é culpa nossa enquanto raça humana que aconteceu tudo isso, eu não sei. Mas eu sei que Deus não é uma fadinha mágica. Deus não é um gênio da lâmpada que eu esfrego e Ele está aqui pronto só para fazer e satisfazer as minhas vontades, os meus caprichos. Não é Deus quem me serve, mas eu que sirvo a Deus. Esse é o nosso grande desafio, nós não podemos inverter essa ordem. E se eu acho que o poder está na minha fé, em última análise, eu estou me colocando como Deus e estou fazendo de Deus o meu servo, o meu escravo que precisa me curar. Não, Deus é Deus e Deus é soberano. Sabe, eu fico pensando como seria o mundo se num passe de mágica tudo ficasse mil maravilhas, o mundo ficasse cor-de-rosa. Não ia passar uma geração, talvez não ia passar um ano, que as pessoas novamente seriam ingratas. Eu fico pensando quantas e quantas vezes Deus já me livrou de algum sofrimento, quantas e quantas vezes Deus já me livrou até da própria morte, sem que eu sequer percebesse isso. Você já pensou nisso? E você já agradeceu a Deus pela sua vida? Eu lembro de uma situação onde eu presenciei um acidente fatal, um acidente de morte, e o carro que colidiu de frente com o outro carro estava apenas uns 2-3 segundos viajando na minha frente. E de repente naquela situação eu pensei, meu Deus, se eu estivesse
uns 2 ou 3 segundos viajando com o meu carro mais adiantado, aquela colisão teria sido comigo. Eu vi a morte passando perto e naquele momento eu agradeci. Mas eu fiquei pensando quantas e quantas vezes na estrada ou em diversas outras situações, Deus já me livrou da morte, Deus me livrou de alguma situação sem que eu sequer percebesse. Eu também preciso ser grato por essas situações. Quantas e quantas vezes Deus já te livrou de situações e você nem percebeu? Seja grato por elas também. Muitas vezes, se nós não percebemos o perigo, se nós não percebemos o sofrimento, nós sequer somos gratos a Deus. Com isso eu quero dizer que se Deus curasse agora toda a humanidade de uma hora para outra, talvez aqueles que passaram pela dor e pelo sofrimento seriam gratos. Mas quem não passou pela dor e pelo sofrimento também não teria a consciência da gratidão. Consegue me entender? Ou seja, muitas vezes é só a dor, é só o sofrimento, é só o lamento que me faz me dirigir a Deus, que me leva até Deus. E aí então, recebendo a sua graça, eu posso de fato ser grato. Nesse sentido, eu posso dizer que até mesmo às vezes o sofrimento, a dor, o luto, às vezes até mesmo a morte ou a iminência da morte, elas podem me aproximar de Deus, elas podem me dar fé. Eu não estou dizendo que Deus causa o mal para produzir a fé, mas eu creio que muitas vezes o próprio mal e o sofrimento é usado por Deus para que nós estejamos perto dele. Afinal de contas, o que valeria nós vivermos até 100, 200 anos e depois nos perdermos eternamente no inferno? Quem sabe seja mais válido termos alguns sofrimentos, algumas dores aqui, mas estarmos em eternidade com Deus, no céu, na vida eterna com Ele? Não é verdade? Sabe, para finalizar, eu quero dizer que Deus cura, sim, e muitas vezes também através dos meios naturais. Talvez Deus já tenha me livrado de pegar o coronavírus pelo uso da máscara, pelo uso do álcool gel. Quem sabe Deus já tenha livrado muitas pessoas, inclusive da morte, pelo distanciamento social. Nós às vezes pensamos que milagre é só aquilo que acontece de extraordinário, que quebra as leis da natureza. Mas milagre também é a ação de Deus bem no concreto, bem no natural, no dia a dia da nossa vida. Por isso eu quero te dizer que Deus talvez já tenha te curado, Deus já tenha te abençoado e talvez você não tenha percebido. Ou talvez Deus queira te abençoar e te curar e Ele dá a instrução, Ele te dá a capacidade de perceber o que precisa ser feito também para que você fique bem, para que você seja curado ou seja livrado do mal. Por fim, eu quero deixar bem claro para você que sim, é necessário a fé. E a fé pode nos livrar de muitos males. A fé pode sim, inclusive, nos curar. Mas que ela nunca seja idolatrada em lugar de Deus. Na verdade, quem cura é Deus. E por isso, guarde bem essa expressão. A fé nos leva até Deus, mas quem nos cura é o próprio Deus. Nunca invertamos, nunca trocamos isso para que a nossa fé não vire idolatria. Estejamos sempre próximos, conectados com Deus e quanto maior o sofrimento, nós também podemos ter a certeza que tanto maior é a sua graça e o seu cuidado para conosco. Por isso, meu amigo, minha amiga, sim, a fé cura, mas na medida que ela nos leva para perto de Deus. Fique assim na sua graça, fique sempre perto, junto com Ele. E assim receba a sua bênção, a sua misericórdia, perceba o seu grande poder. Quem sabe você seja surpreendido por tudo que Deus pode e quer fazer na sua vida. Amém. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mude os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas tua palavra não
Temos agora um espaço para alguns avisos. Lembrando, nosso próximo culto interativo será no dia 25 de julho, 9 horas da manhã. Gostaria também de motivá-lo a compartilhar o culto do dia de hoje com seus amigos, com os seus familiares. Agradecemos às famílias que têm conseguido colaborar financeiramente com a sua comunidade e, desta forma, contribuído para que o Evangelho continue sendo anunciado, continue fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Se você quiser fazer a sua contribuição, faça contato com o presbitério da sua comunidade e faça esta contribuição com alegria, com gratidão no coração. Campanha Vai e Vem 2021, você também pode colaborar, fazer a sua doação para apoiar projetos missionários espalhados pelo nosso país. Ao doar para a campanha Vai e Vem, você estará ajudando aquelas comunidades que precisam de auxílio financeiro, que precisam de ajuda para conseguir cumprir a sua missão, a missão de evangelizar. A oferta do culto de hoje destina-se à Casa de Retiros de Cascavel. Assim como nós temos a Casa de Retiros em Águas do Verê e também a Casa de Retiros em Campo Grande, temos a Casa de Retiros em Cascavel, espaço de comunhão, espaço de aprendizado, espaço de formação, que também necessita de recursos financeiros. Faça a sua oferta do dia de hoje, entre em contato com o presbitério da sua comunidade. Lembro também que nos dias 12 até 21 de julho, eu e o pastor Christian estaremos de férias, 12 a 21 de julho, e nesse período, em caso de emergência, a missionária Analina estará de plantão. Em relação aos cultos presenciais ou demais atividades presenciais, cada comunidade será informada em momento oportuno, quando for possível realizar cultos ou demais atividades presenciais, de maneira especial pelo grupo de WhatsApp de cada comunidade. Sabemos que cada município tem o seu decreto, às vezes é possível se encontrar de forma presencial, às vezes não é possível, mas quando for possível, cada comunidade será informada. Continue colaborando com o combate ao coronavírus, fazendo a sua parte, usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações. Se já chegou à sua idade, vá vacinar-se, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, continue se cuidando e cuidando das outras pessoas. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja hoje e sempre. E nós queremos, nesse momento, colocar diante do Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos que aqui foram levantados, e assim oramos. Eterno e Santo Deus, nós te agradecemos pela celebração que tivemos nesse dia. Obrigado, Senhor, pela comunhão que, mesmo distante fisicamente, estivemos aqui, conectados a Ti em primeiro lugar e também aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Pai amado, nós queremos nesse momento colocar diante de Ti os pedidos que aqui foram trazidos. Colocamos diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade financeira, pedindo, Deus, que Tu possas encher essas pessoas da Tua sabedoria para que possam administrar, para que também as portas de emprego possam ser abertas para aqueles que estão desempregados. Pai querido, também colocamos diante de Ti aquelas pessoas que estão passando pelo Covid. Senhor, visita essas pessoas nesse momento, Deus, e que eles possam experimentar a restauração, essa que vem da Tua parte, restauração que acontece nos nossos corações, nas nossas vidas e também nos nossos corpos. Assim colocamos essas pessoas diante de Ti, pedindo o Teu fortalecimento também para as famílias que enfrentam essa dificuldade, Senhor, clamando para que o Teu Espírito Santo, que fortalece, que dá ânimo, que dá vida, possa visitar essas pessoas nessa manhã e que elas possam ser acolhidas e abraçadas por Ti. Pai querido, também queremos lembrar das pessoas enlutadas
pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que perderam entes queridos para o Covid ou para outras situações. Senhor, esses corações que estão partidos, que estão doloridos diante da perda, clamamos que o Teu Espírito Santo que consola possa visitá-los nesse momento de dor e de sofrimento. Senhor, que eles sintam o Teu amor, que esse amor que restaura, esse amor que traz vida, que essas pessoas possam, Senhor, receber do Teu amor nessa manhã e que elas possam ter o coração acalmado, Deus, que Tu possas estar abraçando-as nesse momento. Colocamos diante de Ti também aquelas pessoas que estão passando por problemas de saúde, problemas emocionais. Deus, são tantas coisas nesse momento de pandemia, Deus, mas nós pedimos que o Senhor possa agir por misericórdia conforme a Tua vontade, mas que o Senhor possa visitar essas pessoas nesse momento. Assim também, Senhor, colocamos diante de Ti a nossa semana que iniciará, todas as nossas atividades, as nossas responsabilidades, assim também como as nossas alegrias e as nossas frustrações. Colocamos diante de Ti pedindo que Tu possas nos guiar, nos dirigir e que em tudo, conforme diz a Tua palavra, nós possamos dar graças, porque o Senhor está conosco. Assim, Deus amado, nós Te agradecemos pela vida, Te agradecemos porque não deixaste faltar nada, Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença que é real, porque o Senhor está conosco, ainda que sejamos pecadores, ainda que não mereçamos, Senhor, da Tua presença, Tu estás conosco nas nossas vidas, nos nossos corações. Graças nós Te damos por isso. Tudo mais, Senhor, que tem em nossos corações, nós queremos colocar diante de Ti, através da oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao final deste culto e queremos continuar nossa caminhada de fé sob a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, o abençoa em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz, sirvam ao Senhor com alegria. Que Deus os conduza durante esta nova semana.